tudo bem? Você consegue me ouvir? Boa noite, tudo bom? Consigo sim. Ah, beleza, ótimo. Vamos só dar um tempo então para o pessoal entrar. Não vou esperar muito não, porque hoje eu tô querendo encerrar 8h30 para que vocês possam participar da live com a Amanda, né? Uhum, Eu acho interessante. Vou tentar encaminhar vocês para lá. Então eu vou dar mais um tempinho para o pessoal chegar, mas a gente já começa, tá? Daqui a pouquinho. tá bom. Tudo bem com você, né? Tudo em paz? Tudo, graças a Deus. E com você? Tudo bem, estamos levando. Bom demais. Beleza, vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Tá bom.
Putz, boa noite, gente. Tudo bem? Tá tudo bem com vocês? Tô vendo aqui mensagem do Murilo. Temos outra aula, 8h45. De quem é a aula depois dessa? Caíta? Ah, tá. Foi um pedido da Denise, assim, para quem puder encaminhar vocês para a live, então não sei, né? Pode ser que ele libere para vocês participarem. Mas, bom, para quem não estiver fazendo. Eu acho que não é todo mundo que está fazendo essa matéria com ele, né? Lab 1 deve ser só o pessoal do primeiro período, não é isso? Quem é do segundo ou do quarto deve ter o horário vago, né? Bom, beleza. Vou dar aqui, gente, mais 3 minutos, tá? Para esperar o pessoal chegar e aí a gente já começa, porque para quem puder assistir, né? Eu quero terminar a aula o quanto antes, né? Ali por volta das 8h30 mesmo, que é quando começa a live da Amanda, né? Para que quem puder possa participar, não é? A Denise até fez um pedido assim, né, para que os professores que tivessem aula no horário, se puderem, né, fazer a liberação para vocês participarem, mas aí, enfim, vai do calendário de cada professor, né? No nosso aqui, como a nossa aula hoje termina 8h45 oficialmente, a gente pode terminar um pouquinho antes para que vocês se organizem para participar, né? Ou não sei, né? Para quem tem aula depois que pegue pelo menos o comecinho. Beleza? Sete e três, mais 2 minutos e a gente inicia aqui. Enquanto isso, vamos falar sobre a prova, pode ser? Alguém quer falar sobre a prova? Vocês estão felizes? Gostaram da prova? Todo mundo achou ridículo? Sentiram que eu estava ofendendo a inteligência de vocês com uma prova tão fácil como aquela? Queria saber quando que sai o gabarito. O quanto antes. Eu vou ver se eu consigo terminar de corrigir todas até esse fim de semana agora. E aí vocês já vão receber, tá? A nota e, enfim, né? O feedback das avaliações. E aí eu vou ver se eu encerro a N1 mesmo, né? Corrijo tudo. O relatório, o resumo e a prova, né? Até nem tenho muita opção de não fazer isso nos próximos dias, porque eu preciso fechar a N1, né, pelo calendário da faculdade, até semana que vem. Então, de semana que vem não passa, tá? Não, não tem como, eu não tenho nem opção de deixar passar, tá? É, mas e aí, só você, Stephanie, que falou da questão do gabarito, foi porque você achou complicado? Ou acharam difícil, duvidoso? Como é que foi? Digam aí. Bom, para quem estudou, assim como eu não achei tão difícil, mas tinha algumas pegadinhas, por assim dizer, que dava Uhum. para confundir bastante. E se não prestasse atenção, talvez não tenha tirado uma nota boa por causa disso. Mas no geral não estava difícil. Ah, legal, legal, que bom. Eu pensei naquela estrutura, né, de colocar uma questão dissertativa. Deixa eu ligar aqui o compartilhamento com vocês, mas para facilitar, né? Porque eu achei que deixar tudo de marcar ia ser muito injusto, assim, né? Sempre que eu vou montar a prova, eu tento me colocar no lugar de vocês, né? E já disse isso para vocês, né? Eu faço tudo, assim, as aulas, a prova, sempre pensando nas angústias que eu tinha quando eu era aluno de graduação, né? E, e aí uma dessas angústias era essas provas de marcar X, né? Porque às vezes, como a Stephanie falou, né? Você deixou de ler, leu rápido ali, pegou um pedacinho
e marcou a questão errada, né? E aí, sei lá, 0, né? Então, eu acho um pouco injusto deixar o peso total, né? Abre a prova aí e corrige. A gente até poderia fazer isso, mas a gente não tem calendário, né? O nosso calendário está todo fechado. Para hoje é aula mesmo. Então, eu tô só aproveitando esse tempo aqui, na verdade, só estamos falando disso para dar tempo do resto do pessoal chegar. Aliás, até já passamos, né? 7:07, massa, já podemos começar mesmo. Felipe estava digitando alguma coisa e Jonair também. Falem aí, gente. Enquanto vocês vão colocando. Ah, boa noite, sim, claro. Boa noite. Enquanto vocês estão digitando aí, deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Eu só ia falar boa noite mesmo, ótimo. Que é que agora a gente vai mudar um pouco de assunto, né? A gente está fazendo quase que uma linha de história, né? Falando do jornalismo de maneira geral, até chegar no jornalismo de massa, né? E falar um pouco do Brasil. E agora a gente começa um novo tópico, né? Da disciplina, é o penúltimo, né? Que é falar de imprensa e poder. Então, as relações, né? Entre o jornalismo e grupos de poder e política, né? De maneira geral. Então, hoje a gente começa esse assunto falando da situação aqui em Goiás, né? Como que os jornalistas aqui, ou jornalismo, né, já que ainda não era uma atividade profissional formada, se situava aqui em Goiás. Depois a gente vai falar da ditadura, né? Inclusive na próxima aula ela é reservada inteira para que vocês façam a pesquisa, né, que vai compor a primeira nota da N2. Depois vamos ter uma aula comigo falando mesmo, né? Eu que vou fazer uma pesquisa. Opa, peraí, cliquei aqui sem querer. Eu que vou fazer a minha pesquisa, né? E expô-la para vocês na aula. Depois a gente fala de coisas contemporâneas, né? As eleições de 2018, né? Qual foi o papel da imprensa nisso? Também é o dia para vocês me entregarem a pesquisa que vocês fizeram na próxima quarta, né? Que vocês vão fazer dia 29. E aí depois vamos falar de contrapoder, né? E manifestações e qual é o papel da imprensa nisso. Depois a gente tem nossa provinha e depois vamos para o último assunto da disciplina, que é o jornalismo atualmente, né? Jornalismo digital, jornalismo na web, sem entrar muito a fundo nisso, né? Nas características e tal, mas tentando ficar na historicidade, marcos importantes, porque vocês têm duas disciplinas, na verdade, né, específicas para falar disso, que é a produção multimídia e o web jornalismo. Então, o que a gente vai fazer aqui é uma revisão histórica mesmo, tá? E claro, né, falar de coisas que estão acontecendo, já que história também tem a ver com o presente. Beleza? Sim? Massa? Entendido aí? Se puderem me dar pelo menos um sim ou dois, né? Um massa também, ótimo. Beleza, massa. Então tá. Tem uma pessoa com uma foto. A Bruna, sim. Então tá, vamos passar para o nosso assunto de hoje, que como eu disse, para quem chegou depois, eu gostaria, né, para quem não tiver aula e tudo mais, e dependendo da liberação do professor, que vocês participassem dessa atividade aqui, ó, que é uma live, né, com a Amanda Paiva, psicóloga da Fazan, que vai ser pelo perfil do Instagram, né, o Rádio Quadra Quadra, e ela vai falar sobre isso, que inclusive eu vou fazer um esforço para participar também, né, porque serve para todo mundo isso daqui, né. É como se a gente estivesse tendo uma consultoria um consultório psicológico gratuita, não é? Ao vivo, com alguém que está falando de algo que é muito importante no momento, né? Organização e perspectivas em tempos de pandemia. Então, recomendo muito, tá? Para quem puder participar. Sim, eu acho que todo mundo está um pouco estressado, né? Ou muito preocupado com a situação. Então, eu recomendo muito, tá? Que vocês participem. Vai ser às 8h30, não é isso? Sim, 20h30, logo mais, logo quando a gente estiver encerrando. Por isso que hoje eu vou tentar ser mais breve, tá bom? Se eu falar demais ou se a gente empolgar com o assunto aqui e
passar de 8h30, me avisem, tá bom? Que eu vou colocar a apresentação na tela inteira aqui, eu não vou conseguir ver o relógio, tá bom? Então, vocês vão vigiando aí para mim, por favor, e me interrompam, por favor, tá? Se eu disser algo estranho ou faltar alguma curiosidade, alguma coisa, tá bom? Ok, gente? Então, vamos lá. Bom, nosso assunto hoje é esse, né? A gente já falou aqui, só voltar aqui, que alguém escreveu, ok, massa. A gente já falou que agora a gente passa para essa nova unidade da disciplina, né, que é discutir a relação do jornalismo com o poder. Embora a gente já tenha falado disso de maneira tangencial, né, em várias outras aulas, agora é um momento em que a gente vai discutir essa relação íntima, né, entre jornalismo e os poderes políticos ou econômicos, né? Isso, inclusive, está na ementa da disciplina, então não é como é que eu vou dizer, uma vontade minha, né? Assim, não saiu da minha cabeça, do fundo do meu coração, a vontade de falar sobre esse assunto, tá? Que ela já está colocada na ementa da disciplina. Então, antes, para a gente fazer uma contextualização, né, para falar dos jornais de Goiás e a relação deles com o poder, nesse momento aqui, no início do século XX, e o texto que a gente está usando de base é o que está lá no calendário, né? O do. Esqueci o primeiro nome dele, Anderson de Medeiros. Inclusive, ele não é jornalista, tá? É um texto de um historiador mesmo, é uma pessoa que estuda história, não é? A área de formação dele é essa. Então, é alguém que entende muito do que está falando, não é? Embora a gente tenha usado outros textos, por exemplo, da Rosana Borges ou da Angelita Lima, que são jornalistas, mas estudam história também. Então, só para a gente tentar contextualizar um pouco, né, Goiás, nesse momento aqui, início do século XX, 1900 até 1930, mais ou menos, o que a gente tem... Putz, ó, ficou tudo fora da ordem, né? O que a gente tem, em termos de Brasil, é primeiro uma república nascente. O que isso quer dizer, não é? A república, né, o Brasil, enquanto uma república federativa, tinha começado a aparecer agora. Lembrem-se que a proclamação, né, o golpe, o Marechal Deodoro, o Barbudo lá no quartel do Exército, né, que proclama a República no Brasil, isso acontece em 1889, então é o finalzinho dos 1800. Não passou nem 10 anos para essa época aqui, onde a gente está com os olhos agora, não é? Então a República tinha acabado de nascer no Brasil, não é? A gente está saindo de um momento de Brasil Império para finalmente passar para o Brasil como uma república. O que isso quer dizer? Quer dizer que finalmente a gente tem parlamentares, não é, eleitos pelas pessoas que vão legislar e criar leis, e tem um presidente, não é, e governadores que vão executar essas leis. É quando a gente passa a seguir aquele princípio dos três poderes, não é, da República, de qualquer democracia moderna, né, dessa época aqui. É claro que tem muitos problemas, não é, nessa república que começa a nascer, e ela já nasce com um jeitinho meio brasileiro, né? Vocês devem se lembrar das aulinhas de história, mas na década de 1910, mais ou menos, até mais ou menos 1930, né, então quase 30 anos aqui, a gente tem a política do café com leite aqui no Brasil, que era basicamente o quê? Uma alternância de presidentes com origem no estado de São Paulo, e aí por isso se diz café, ou com origem no estado de Minas Gerais, por isso se diz leite. Política do café com leite, porque os candidatos à presidência geralmente eram indicados em um bloco único, não é? Pelas elites desses dois estados, que eram os mais ricos do Brasil. São Paulo, que exportava café, que ganhava muito dinheiro com isso, era basicamente sustentava a economia do país com as suas exportações, ou então Minas Gerais, que já nessa época, né, começa a desenvolver fortemente a cultura do gado, né, e a venda de produtos derivados dessa cultura, leite, queijo e tudo mais. Então, as duas potências econômicas, né, que a gente tinha dentro do nosso país naquele momento eram o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais.
por isso eles ficavam se revezando para indicar qual era o presidente que ia ser praticamente eleito nas eleições. Ué, mas como é que eles iam indicar se ia ter eleição? Eles podiam fazer isso primeiro porque quem votava, não é? A gente não tinha ainda o sufrágio universal, então quem votava nessas eleições para o presidente não era todo mundo, não é? Eram homens de uma idade específica, com uma renda específica, a gente tinha voto censitário no país, né? Então, quer dizer, à medida que as pessoas tivessem uma renda específica, elas podiam votar e escolher o presidente. Se você não atingia essa faixa de renda, você simplesmente não podia votar, não é? Se você era negro, mulher e tudo mais, você não podia votar. Não é? Se você não tinha um nível de instrução mínimo, você não podia votar. Então, quem fazia a escolha do presidente, na prática, era essa própria elite aqui. Eram os próprios barões do café ou os fazendeiros das oligarquias de Minas Gerais. Na prática, era eles que escolhiam o presidente, embora a gente tivesse eleições. Então, justamente por isso, eles criaram essa política, não é? De às vezes, em um ano, né? Ah, vai ter eleição, agora é a vez de São Paulo. São Paulo indicava um candidato de São Paulo, não é? Como o único candidato de um partido formado por esses dois grupos, não é? Os dois se uniam em um único partido, e os dois indicavam um único candidato, que no caso, nesse momento, ia ser de São Paulo. Passava 4 anos, terminou o período das eleições, vai ter nova eleição? Ah, a última vez foi São Paulo, agora é Minas Gerais. Então ficava nessa política de revezamento, que a gente chamava de política do café com leite. Até que chegou em algum momento, né, na década de 30, que o pessoal de São Paulo cresceu o olho e não quis continuar com essa política, não é? E indicou, era a vez de Minas Gerais, Leite, e indicaram um candidato de São Paulo, não é? Na época o Júlio Prestes, se eu não me engano, para presidente. E aí, claro, os outros estados, né, Minas Gerais e aqueles que estavam junto com Minas, Santa Catarina, estados do Sul principalmente, se uniram a Minas Gerais e fizeram o que a gente chamava de Revolução de 30, ou Golpe de 30, não é? E aí impediram que esse Júlio Prestes, né, de São Paulo, assumisse e deram um golpe e instalaram um governo provisório, no qual a pessoa que ia governar provisoriamente o país era um gordinho chamado Getúlio Vargas. Vocês já devem ter ouvido falar dele e devem se lembrar disso das aulinhas de história. Por que eu estou contando tudo isso? Para situar a gente, né, dentro do momento de Goiás em que a gente estava passando aqui. Deixa eu só voltar aqui, que vocês escreveram alguma coisa. Populista, exatamente, absolutamente. Não é? Getúlio, inclusive, se notabilizou por isso, né? Então, opa. O que eu fiz, gente? O que está acontecendo? Go to call, sim, desculpem. Né? Parecendo aquelas tias do WhatsApp mexendo no celular, né? Aprendendo a mexer no Skype. Tá, estou voltando aqui. Pá. Mas não se intimidem, tá? Pelo amor de Deus, escrevam aí, que aí eu tenho a sensação de que eu não estou falando com fantasmas. Em Goiás, né, dentro desse momento aqui, o que a gente tinha era uma economia absolutamente rural, né? Então, isso muito em voga, não é, com o que o pessoal estava fazendo em São Paulo e em Minas também. A gente tinha aqui a prática do coronelismo, né? O que era isso? Era essas pessoas que tinham grandes terras, né, fazendeiros, e muitos deles ainda com escravos, né? Mesmo a escravidão já tendo sido abolida no Brasil oficialmente, muitos ainda com escravos, organizavam, não é, a vida política com base no poder econômico que eles tinham. Então, eles é que definiam se abria uma vendinha na cidade, quem podia vender, ou quem podia vender o que para quem, não é? E na prática o poder era desses coronéis, não é? Esses oligarcas, não é? Grandes fazendeiros que mandavam nas vilas e pequenas cidades do estado de Goiás de então. A capital, isso é importante lembrar, naquele momento ainda era Vila Boa. Vila Boa hoje é a cidade de Goiás, não é? Então, nesse momento, até a década de 30, a capital do estado e o centro comercial e político do estado era a cidade de Goiás Velho, não é? Era Vila Boa. Na década de 20, só para a gente ter uma ideia, né, de alguns dados que aparecem ali, nesse texto, né, do Medeiros,
a população aqui em Goiás era de apenas todo o estado, tá? Não estamos falando de Goiânia, nem da capital, todo o estado, a gente tinha hoje o que não é nem um quarto, né, da população de Goiânia. A gente tinha 500 mil pessoas morando em todo o estado de Goiás. Dessas 500 mil pessoas, quase 80% eram analfabetos, então não sabiam ler. Não era um ambiente propício, como vocês podem ver, para a criação de jornais, mas mesmo assim, surpreendentemente, a gente tinha só na década de 20 no estado mais de 20 periódicos diferentes aqui no estado de Goiás, circulando aqui, né? Então, na capital e nas cidades do interior também. E o que vai marcar muito a imprensa de Goiás nesse momento, né, aqui no início do século XX, é uma disputa política entre as famílias ricas do estado, né? Inicialmente entre os Bulhões, por um jornal antigo chamado O Goiás, né, com Z, contra uma outra família dos Xavier, não é, que escrevia e editava um jornal chamado A Imprensa. Esse imbróglio aqui, essa briga foi resolvida rapidamente com os Bulhões retirando o Xavier do poder, né, com apoio que eles obtiveram, né, dos coronéis, dos grandes fazendeiros que moravam em uma região específica do estado, né, e que estavam insatisfeitos com a gestão do Xavier. Os Bulhões assumem o poder, mas isso não dura muito tempo, até que os Caiado, né, passem a governar o estado. O personagem, né, dessa família aqui mais famoso nesse momento era o Antônio Ramos Caiado, que tinha Peraí, acho que agora voltou. Sim? Normal? Todo mundo ouvindo agora? Voltou, agora sim. Mas vocês pegaram até que parte aqui desse slide aqui? Me digam aí. Do domínio dos caiados. Ah, legal, sim. Bom, então o que a gente tinha era. Opa, voltando. Era aqui. Pena que essas notificações não ficam aparecendo, né? Quando eu entro em tela cheia. Mas eu escuto barulhinho, eu vou lá ver o que vocês escreveram. Então, gritem aí, tá? O Caiado, eu falei do. Não sei, bom, vou repetir, não sei se vocês pegaram isso, né? O patriarca dessa família aqui era o Antônio Ramos Caiado, era conhecido aqui no estado como Totó Caiado, não é? Ou Totó Brabeza, não é? Tinha esse nome porque ele mandava matar as pessoas que se opunham ao governo. Não é? Era muito simples para ele resolver um problema de rebeldia, não é? Ou de alguém que estava em desagrado com o governo dele. Esse Antônio Ramos Caiado era editor, mentor, dono e redator desse jornal chamado Democrata. Né? Mais à frente eles vão se unir em torno desse outro chamado A Coligação, e eles vão travar guerra política, não é? Com uma outra família, da qual vocês já devem ter ouvido falar, chamada os Ludovico. Os Ludovico vão escrever, né, vão tomar as dores de um jornal chamado A Voz do Povo, que fazia oposição aos Caiado, e vão editar eles mesmos, não é, um jornal chamado O Social. Vamos falar um pouquinho de cada um desses quatro, tá? Que são os mais importantes para a nossa história aqui. Então, só tentando fazer um raio-x, não é, dessa oposição aqui que acontece nesse momento, né? Final dos anos 10 até quase o final da década de 40, a gente tem um jogo político muito forte, né? Uma disputa de poder extraordinária entre a família Caiado e a família dos Ludovico, não é?
Pra vocês verem como a coisa aqui nasce meio caipira mesmo, né? A disputa de poder aqui era entre as famílias que tinham grana, né? Então, os Caiado tinham o apoio, não é, praticamente branco, total, desse jornal chamado Democrata, que inclusive era editado pelo Antônio Ramos Caiado. Ele durou durante esse tempo aqui, então um bom tempo, né, quase esse período todo, mas depois ele foi substituído por esse outro chamado A Coligação, que não tinha o pé do Caiado, assim, ele não era editor, mas eles apoiavam o jornal, tá? Por isso que está marcado aqui com a corzinha diferente. Os Ludovico, quando eles surgem na cena política, né, que é já na década de 30, já havia um jornal circulante chamado A Voz do Povo, que fazia oposição aos Caiado. Não é? Então, eles, de certa forma, ajudaram, não é, os Ludovico a ganhar projeção política, porque atacavam o projeto político dos Caiado, não é? De incentivo à agricultura, as suspensão de impostos, não é? Para mercadorias vindas do campo, para grilagem de terras, não é? A pessoa chegar em algum lugar, simplesmente demarcar e dizer que é dela, e também se opunham à prática que os Caiado não viam com bons olhos, que era essa conversa de se aproximar muito do governo federal, não é? Porque se você tem uma figura de isolamento, não é, do governo nacional, da sede do governo, né, em São Paulo, Minas, você não tem uma dependência das leis que estão sendo editadas lá. E o seu poder, em termos regionais, é muito mais forte. Não é? Então, os Caiados não vinham com bons olhos, não é, essa junção ao governo nacional. O que é muito anacrônico, não é, diante do cenário que a gente está vendo agora. Mais à frente, os Ludovico vão fundar mesmo, né? Aí eles têm uma mão muito forte aqui na fundação desse jornal, chamado Social, que é fundado de uma linha para ser editado, né? Numa linha completamente chapa branca mesmo, de apoio, não é, ao governo já instaurado do Pedro Ludovico, né? Como interventor aqui no governo do estado de Goiás. Ele é nomeado pelo Getúlio Vargas para ser interventor aqui, não é? Interventor, aí saiu, que é essa pessoa que seria a figura do governador aqui no estado, né? Com a diferença de que ele devia obediência absoluta ao Vargas, não é? Alguns outros jornais do interior, às vezes, decretavam apoio absoluto a uma dessas famílias. Então, na década de 20, por exemplo, a gente tem em Catalão, não é, que ainda é um reduto eleitoral muito forte, né, da família Caiado, e aqui a gente consegue ver por quê, né, desde sempre. Existia um jornal chamado Novo Horizonte que apoiava incondicionalmente todas as medidas do governo Caiado de então, não é, na década de 20, e apoiava, claro, os grupos que se uniam em torno dessa família. Não é? Os Ludovico recebiam, por outro lado, o apoio de jornais que vocês veem, né, já no próprio nome, defendiam uma união do Estado, né, sob a figura da República, um Estado governado por um governo federal central, não é? Então, um que devia obediência, né, dentro da ótica liberal, federativa, republicana, a um governo central, não é, do país, e que existiu, por exemplo, na cidade de Jataí, na década de 30, com um apoio incondicional à família dos Ludovico. Depois a gente tem outros jornais, não é, que vão aparecer mais para frente, já quase chegando nos anos 40, que tem uma linha, né, inicialmente, pelo menos, de apoio quase que incondicional, não é, ao poder instituído de então, né, aos primeiros prefeitos, ao interventor do Estado, que é o Folha de Goiás, que dura algum tempo, né, quase até a década de 80, e o Popular, que, como a gente já viu, né, nasce ali na década de 30 e que dura até hoje, nasce, né, numa perspectiva quase chapa branca, né, de apoiar muito as medidas editadas pelo governo em termos regionais, tanto a nível de estado quanto a nível de cidade, não é? Na capital, que mais tarde será Goiânia. Nesse momento aqui, de novo, bom lembrar, até a década de 30, a capital ainda é a Goiás Velho, tá? Então, esse o Democrata
foi fundado em 16 por esse cara, Antônio Ramos Caiado, conhecido como Totó Caiado, que aqui para vocês verem, né, o nível do quase que amadorismo da coisa, né? Ele era o diretor, redator, então ele escrevia no jornal, ele era editor e diretor, então ele mandava, não é, para fazer edições nas matérias, ou então incluir alguma coisa, ou retirar alguma coisa. Era o dono do jornal, então era quem financiava, não é, a distribuição, a impressão, quem dizia quantos exemplares iam ser impressos, onde eles iam ser distribuídos, e também era o mentor do jornal. Ou seja, ele planejava todas as etapas de produção do jornal, né, em absoluto aqui. E aí, quero pedir desculpas para vocês, revirei a internet, fui na Biblioteca Nacional, Hemeroteca Digital, todos os diretórios de pesquisa que eu conheço, não encontrei em nenhuma parte uma imagem desse jornal daqui de Goiás. Por que eu digo daqui de Goiás? E da onde é essa imagem, então, se não é de Goiás? Esse jornal, o Democrata, ele era uma publicação do Partido Democrático, um jornal visto, né, como um órgão, não é, um house organ, uma publicação oficial do Partido Democrata, não é, que existia a nível nacional, cujo representante aqui em Goiás era o Antônio Ramos Caiado, que governava o estado, tudo bem? Então, esse jornal, o Democrata, se vocês digitarem nessas bases de dados, né, Biblioteca Nacional, Hemeroteca, vocês vão encontrar um monte de jornais com esse nome, o Democrata, em vários estados diferentes. Esse daqui, por exemplo, é de Minas Gerais, não é? E a formatação, as fontes que eles utilizavam, todas eram muito parecidas, porque eles obedeciam a uma ótica, não é, nacional, editada pelo Partido Democrata, não é? E esse partido ele tinha representações em todos os estados. Então aqui esse exemplar não é do de Goiás, é o do de Minas Gerais. Mas em termos de formatação era muito parecido, né? E como é que ele circulava, né? A periodicidade era semanal. Ele tinha um conteúdo disposto em 4 páginas, né? Vocês vão ver, muito raramente a gente tinha imagens, né? Ainda, né? Que nesse momento aqui já houvesse tecnologia para isso, como a gente viu em outras aulas. Ele tinha, em termos de conteúdo, um apoio integral, assim, rasgado mesmo, ao projeto de poder dos Caiado, ao ponto de você ler nos artigos, não é? O nosso exímio governador editou um decreto nessa semana que contribuirá para o bem do povo goiano. Então, coisas nesse nível, né, de exaltação mesmo ao governo dos Caiado. As notícias, não é que não eram apenas de cunho informativo, eram mais raras, mas sempre que haviam notícias, eram geralmente sobre decretos do governo, não é? Ou alguma coisa que o governador fez ou deixou de fazer, algum feito inédito, alguma fofoca da família dos Caiado para deixar a família em evidência. Mas o que mais tinham eram artigos de opinião, não é? Muito parecido, se vocês se lembrarem, dos jornais lá da Europa, do começo da imprensa, não é? Em que a gente tinha um jornalismo de partido mesmo, né? O party press, não é? Um jornalismo que tentava defender esse ou aquele partido, ou que tentava defender o rei ou os liberais, né? Ou que tentava defender a coroa, perdão, o absolutismo ou o liberalismo, né? Então era muito nessa linha, como se a gente tivesse atrasado assim 1 ou 2 séculos, né? Em 1916 a gente estava fazendo o que aconteceu na Europa em 1716 ou 1816, não é? Então, para vocês entenderem o nível do jornalismo que se praticava aqui nesse momento. Esse jornal, ele foi empastelado depois da Revolução de 30. O que é isso? O que quer dizer empastelado? Essa prática era uma prática de censura, não é? Que começou a aparecer quando os jornais começaram a ser feitos usando aquela máquina de linotipo. Vocês lembram? Que as pessoas tinham que pegar cada pecinha e ir montando, colocando uma atrás da outra, para depois apertar a página, não é? E imprimir a folha. Lembram disso? No linotipo, não é? Até fizeram prova sobre isso ontem. E aí, quando os jornais eram editados dessa forma, como é que as pessoas conseguiam destruir a redação, não é? Se a impressão era feita com base em tipos. A prática do empastelamento consistia em alguém ir até a redação do jornal, pegar
todas as caixas de tipos e bagunçá-las. Então pegava as caixas onde tinha o A, o B ou o C, misturava todas elas ou jogava todas no chão. Não é? Por que isso era uma tragédia? Porque imagine o tempo que você demoraria, não é, para novamente organizar todas as páginas, para ter palavras prontas, não é, para fazer as impressões de cada uma das letras ou dos parágrafos. Então, isso praticamente inviabilizava a operação do jornal por um bom tempo, não é? Pelo menos por alguns meses, ou até, não é, dependendo do estrago, impedia que o jornal continuasse a funcionar. E foi o que efetivamente aconteceu. Não é? Ele foi fundado em 16 e na década de 30, não é? Por conta da Revolução de 30, não é? Como o Ludovico tinha sido nomeado pelo Vargas aqui, as pessoas aliadas do Ludovico tinham entendido que os Ludovico venceram a disputa com os Caiado e que, portanto, o jornal ele não tinha mais nenhuma legitimidade para existir. Então, apoiadores foram à noite, não é, na oficina onde era editado o Democrata e empastelaram o jornal, depois do Ludovico ter sido nomeado aqui. De outro lado, a gente tinha um outro jornal que fazia oposição, não é, ao governo dos Caiado. Ele nasce da aliança do Marcos Caiado. Ué, mas como assim um traidor? Sim. Né? X9 na família dos Caiado, um primo, não é, do Antônio Ramos, que se aliou com alguns magistrados, juízes, advogados, não é, para criar um jornal de oposição à família dos Caiado, não é, e de fazer oposição clara, inclusive, ao governo, não é, e ao jornal Democrata. Então era no nível assim de citar aqui na página do jornal: o jornal Democrata é um lixo, o jornal Democrata não sabe o que diz, os Caiado fedem. Então era nesse nível mesmo, certo? Era uma coisa bem baixa, assim, né? Que a gente via escrito nas páginas desses jornais. Embora eles tentassem usar sempre uma linguagem extremamente rebuscada, não é? Para tentar impressionar os seus leitores. E quem eram os leitores desses jornais, gente? A gente acabou de dizer, né? Década de 20 e 30, 80% da população em Goiás era analfabeta. E quem sabia ler? Os fazendeiros, os oligarcas, né? Quando muito, as mulheres deles, os médicos, os juízes e acabou. Né? Mais ninguém. Então era praticamente esse, né? Era um público muito pequeno, tanto desse jornal aqui, A Voz do Povo, quanto do Democrata, né? Que circularam mais ou menos em algum momento, né, juntos no final da década de 30. A periodicidade deles, de todos que nós vamos falar aqui, também era semanal e o formato era de 4 páginas. Deixa só, eu queria mostrar para vocês, como é que a gente está de tempo aqui, queria mostrar para vocês, nessa época não tinha professores, tinha, inclusive vou até mostrar para vocês um apelo, não é, para que a gente tivesse mais professores. E vejam, quando você tem uma população analfabeta, não é, de pessoas que não sabem ler, para mim, que sou governador, isso é muito interessante, não é? Porque é bem mais fácil manipular as pessoas. Não é? Lembram da discussão, de novo, né, muito parecida com quando os jornais aparecem no final da Idade Média, lá na Europa, não é? Era muito interessante ter uma população analfabeta e ter poucas pessoas lendo jornais, porque aí você conseguia dizer para elas o que estava escrito, não é? E elas tinham que acreditar em você. Então, o poder que você tinha sobre essas pessoas era muito grande. Por que eu estou dizendo tudo isso? Os Caiado rechaçavam, não é, a abertura de escolas ou trazer literatura para as pessoas, porque isso claramente, não é, ia contra a manutenção do poder que eles detinham sobre a população. Se você tinha apenas trabalhadores de campo que não sabiam ler, o que eles iam fazer? Trabalhar para os Caiado, nas fazendas deles, não é? Ou nos comércios que eles mantinham abertos nas vilas e pequenas cidades. A partir do momento que você começa a ter médicos, professores, advogados, juízes, magistrados, não é, que passaram por uma formação com algum professor, essas pessoas têm uma liberdade de pensamento, elas não dependem dos Caiado. Pelo contrário, os Caiado vão depender de um médico, de um jurista, de um profissional das leis, não é? E aí isso obviamente impacta no poder deles. Então eles tentavam manter, não é, evitar que escolas abrissem,
coisa que esse jornal, não é, A Voz do Povo, vocês verem, né, o documento velho mesmo, né, que até pegaram os recortes aqui, tentavam ir contra. Então eles defendiam, não é, por exemplo, que a capital, a mudança da capital federal, que ela saísse de Goiás Velho para que os Caiado perdessem um pouco do poder que eles tinham, não é? Defendiam também que escolas fossem abertas, não é? Que o Estado brasileiro, não é, o nível federal, tivesse mais influência aqui em Goiás. E, obviamente, que isso ia contra os desígnios dos Caiado, né? Justamente por isso, a redação desse jornal foi invadida, não é? Teve jornalistas assassinados, não é? Porque eles faziam oposição clara, não é, ao governo dos Caiado. E aí tem um trecho interessante aqui, quer ver, que eu separei para vocês. Essa página está quase ilegível, né? Que tem muita coisa rasgada, ó, tá vendo? É um documento original mesmo, né? De 1927, a primeira edição desse jornal, A Voz do Povo. Aqui vocês estão vendo o órgão dos desembargadores. Em sua sessão pela política, o Democrata, ó, estão falando do outro jornal, do concorrente, dando um furo sobre o aparecimento do nosso jornal, insinua, talvez maldosamente, estão conseguindo enxergar, gente? Vou dar um zoom aqui para ver se fica melhor de ler. Insinua, talvez maldosamente, aqui, ser ele órgão dos desembargadores. A bem da verdade, afirmamos não ser exata tal asserção. A Voz do Povo é órgão de associação que nada tem de comum com a magistratura goiana. Quer dizer, mentira, não é? Porque acabamos de dizer aqui que ele foi fundado pelo Marcos Caiado, vira Folha, X9 dos Caiado, com magistrados goianos, não é? Então ele era financiado por juízes, advogados da sociedade goiana. As nossas colunas estarão sempre abertas para a defesa dessa nobre classe, infelizmente tão vilipendiada pelos potentados da terra, quer dizer, os caiados, não é? Aqui exatamente tentando sustentar o que eu estou dizendo, não é? Os caiados lutavam contra a expansão dessa classe letrada aqui em Goiás, então eles não viam com bons olhos, não é? Que tivesse muito advogado, médico aqui, apenas o número necessário, não é? Para atender os desígnios deles. Mas não vinham com bons olhos que muita gente aprendesse a ler, não é, que as pessoas tivessem ideias próprias ou tivessem outras profissões que não fosse de servir a essa própria família, não é? Mais à frente, aqui, quer ver, tem no final aqui uma parte muito interessante, serviço telegráfico, ó, 1927, gente, o telégrafo chegando aqui. No próximo número, iniciaremos o nosso serviço telegráfico, né? A maior parte do mundo já estava deixando de usar o telégrafo, né? E aqui chegando em Goiás. Então, vocês verem, né? Como a gente estava nesse momento. Aqui são as 4 páginas do jornal, né? Muito legal aqui que você tem acesso à edição inteira, né? Aqui uma parte muito interessante que vai ao encontro da pergunta da Stephanie, ó. A fundação do Centro Goiano. Um grupo de rapazes goianos, aqui residentes, tomou a iniciativa de promover a fundação de um centro com o objetivo de congregar os esforços da mocidade acadêmica goiana em prol do seu estado. Nesse sentido, o senhor Colemar Natal e Silva, que se acha à frente daquele movimento, pede-nos a publicação das seguintes palavras. E aí tem um manifesto aqui falando da necessidade, né, de se formar uma sociedade, da gente trazer literatos para cá e tudo mais. Vocês, não sei se já ouviram falar nesse nome, mas Colemar Natal e Silva é o nome de um dos campos da UFG. É o nome do campus universitário da UFG. E sabem por quê? Porque Colemar Natal e Silva foi um dos fundadores da UFG, da primeira faculdade que existiu aqui no estado de Goiás, não é? Então, vejam que aqui esse jornal tentava dar visibilidade a essas coisas, porque, de novo, isso abalava, não é, o poder dos Caiado. Então, tudo que fosse contra, não é, o governo dos Caiado, esse jornal queria publicar. Então, aqui, olha só. Por tudo isso, bem se percebe que a voz do povo, mesmo antes de se fazer ouvir, quer dizer, já está na primeira edição, já começa a incomodar aqueles que detêm em suas mãos os destinos de nossa terra, ou seja, os Caiado. Consta igualmente que o senador Caiado, com a mesma pretensão, percorrerá o território do Noroeste.
Cuidado com essa gente que costuma riscar largo e cortar estreito, não é? De novo, fazendo propaganda contra esse pessoal, ó. De novo, mais algum pedacinho aqui, ó, para vocês. O notícia de última hora, né? Acaba essa redação de ser informada de haver partido inesperadamente dessa capital para o interior do estado, com destino ignorado, o senhor presidente do estado, Caiado, ajudante de ordens e tenente Silva do batalhão de Políria. Conseguiu a nossa reportagem, porém, se informar de que Vossa Excelência vai fazer congressamento de forças políticas dispensas por todo o Estado pela desastrada prepotência de seu irmão, senador Caiado. Dadas as afinidades de vistas entre um e outro, e conhecida como é a solidariedade indiscutível, que indubitavelmente gera o laço da fraternidade, quer dizer, nossa, que vocabulário rebuscado, não é? Justamente apenas para quem sabia ler, né? E prestigiosos elementos que ora sofrem as injustas humilhações do caiadismo. Né? Então, vejam, né? Sempre tentando atingir esse pessoal. Né? Era um jornal de oposição absoluta, né? Ao governo dos Caiado. Então, justamente por isso, a redação desse jornal foi atacada, não é? Várias vezes, não é? Por pessoas na calada da noite, alguns jornalistas foram assassinados, não é? E os artigos que apareciam aqui, e as notícias também, eram geralmente dos apoiadores, não é? Que lutavam por um movimento contra o poder dos Caiado nesse lugar. No entanto, na década de 30, quando o Pedro Ludovico é preso, não é? Acontece lá no final da década de 30, o Pedro Ludovico, inclusive, escreve para esse jornal um artigo muito forte que ganha muita repercussão contra os Caiado. E aí o presidente do estado de Goiás, o Antônio Ramos Caiado, manda prender o Pedro Ludovico. Quando ele é preso, logo depois acontece a Revolução de 30, não é? Com Getúlio Vargas. E ele nomeia como interventor aqui no estado o Pedro Ludovico. E aí esse jornal fica numa sinuca de bico, não é? Ele era editado em Goiás Velho e ele tinha apoio de uma oposição que o Marcos Caiado conseguiu criar, né, em Goiás Velho. Só que o pessoal de Goiás Velho detestava o Pedro Ludovico. Eles detestavam Pedro Ludovico, diziam que ele não era da terra e tudo mais, até porque ele representava um grupo que era do sudoeste goiano, então mais da região sul e do lado esquerdo, né, dali do mapa do estado. Então, entre apoiar os Ludovico e irritar o pessoal de Goiás, o jornal simplesmente decide fechar lá em 1930, né, logo quando o Pedro Ludovico é nomeado interventor aqui no estado. Depois disso, nasce em 33, não é, com uma publicidade do governo de Goiás mesmo, esse jornal chamado O Social. A periodicidade dele também era semanal, não é, e ele tinha mais ou menos 4 páginas, assim como todos os outros. Aí vou só mostrar para vocês o formato dele, apesar do número de páginas ser o mesmo, era bem diferente. Ele parecia quase uma lista daquelas de desenho animado, sabe? Que o cara tira do bolso e vai enrolando um pergaminho, desenrolando um pergaminho assim, uma lista enorme. Era tipo isso, vou mostrar para vocês. De novo, eu não consegui uma imagem da capa, tá, do jornal, então só consegui imagens soltas assim de artigos, né? E que começa a ilustrar um pouco, né, ainda na linha do que a Stephanie estava falando, de uma tentativa de trazer outras coisas que não fosse só notícia chapa branca. Então, como esse jornal era da linha do Pedro Ludovico, não é? Da defesa da República, não é? Não das oligarquias ou das fazendas, ou não exatamente das fazendas, mas do poder dos fazendeiros, não é? Das pessoas que já mandavam no Estado e tudo mais, ele tinha uma proposta de apoio à literatura, às profissões liberais, e justamente por isso a gente via muitos artigos, não é, de literatos goianos. Então, pessoas famosas, não é, da nossa história escreveram nesse jornal aqui, que também fazia resenhas, né, então, de livros goianos, e também uma defesa, inclusive, né, ainda na linha da pergunta da Stephanie, de uma alfabetização dos adultos, não é? Que tinha um decreto já editado em 1874 sobre isso,
mas que nunca tinha sido respeitado pelo Estado, né? E aqui a gente tem um artigo fazendo a defesa disso, de que finalmente, né, livres de um governo atrasado, vamos dizer assim, a gente finalmente pudesse ter a defesa desse tipo de coisa. Por outro lado, gente, se isso faz parecer tudo lindo, esse jornal ele era absolutamente partidarista, tá? Exatamente como o Democrata. Então a situação aqui se inverteu. Quem era oposição virou situação. O Ludovico, que era oposição, assumiu o governo como interventor do Estado e passou a ser situação. E também criou um jornalzinho para falar bem dele, não é? Embora houvesse notícias, né, de literatura e tudo mais, havia uma propaganda muito forte, né, da Marcha para o Oeste. E aí, obviamente, que urbanizar o centro do país, desenvolver o centro do país, significava levar para cá escolas, professores, alfabetização, para que as pessoas pudessem ter profissões que são próprias de cidades, não é? Médicos, juristas, profissionais técnicos, não é? Coisas que a gente não via no campo, não é? Então, a própria ótica da Marcha para o Oeste incentivava esse tipo de texto nesses jornais. E aí prometi para vocês, só para não ficar como mentiroso aqui, né, para mostrar o tamanho, né, do jornal. Ele era enorme, parecia uma lista, não é, daquelas de desenho animado. Quer ver? Vou mostrar aqui, está carregando. Esse repositório aqui não é da Biblioteca Nacional, é de um laboratório que faz abrir imagem nova aba, que faz um arquivamento. Então, olha o tamanho da página, não é, do jornal. Aqui, mais ou menos nesse pedacinho aqui, a gente tem um encerramento, não é, de uma página mais ou menos equivalente ao tamanho do Popular, não é? E vocês vão me desculpar, mas eu estou enferrujado com diagramação, eu não vou me lembrar qual é o formato, né? Não é tabloide, eu acho que é outro nome, né? Do formato atual que o Popular tem. Então encerra mais ou menos aqui. A gente tinha para baixo mais uns 2 ou 3, não é? Equivalentes. E aqui o texto ainda não acabou, ó. Não sei se dá para vocês lerem aí, que está escrito conclui na 4ª página. Então essa aqui era só a 3ª, não é? E ainda tinha mais uma página inteira dessa com esse texto aqui. Nossa, mas como é que isso era vendido? Dobrado, não é? Ele ficava tipo uma sanfona mesmo, né? Para as pessoas poderem ler depois e ir desenrolando, né, o jornal, quase como um pergaminho antigo, né? Então, ele tinha esse formato curioso, engraçado aqui, que eu achei interessante compartilhar com vocês. Esse jornal, por ser de situação, esse social, ele tinha um apoio integral, não é, ao projeto de poder do Pedro Ludovico, e qual era a principal sustentação, a propaganda do Pedro Ludovico, né? Como é que ele tocava boa parte dos projetos dele, conseguia financiamento, dinheiro e tudo mais. A princesa dos olhos, né, do governo Ludovico era usar a desculpa da Marcha para o Oeste para fundar uma nova capital, não é? Claro, porque se você transfere o poder, né, o centro político e econômico do estado de Goiás Velho, onde ele era odiado, não é? E onde os Caiado ainda tinham muita força, para um outro lugar, não é? Onde você pode começar do zero, isso vai melhorar demais a minha gestão. Não é? Eu vou conseguir muito mais apoio, muito mais poder. E consigo, inclusive, editar um jornal que faça uma propaganda muito grande disso, não é? Como um sonho de modernizar o estado de Goiás, de inscrever Goiás no cenário nacional, que entrava muito na linha do discurso da Marcha para o Oeste, né, que era uma política nacional do Getúlio Vargas. Inclusive, esse jornal ele circula em 34 uma enquete para escolher o nome da nova capital, como é que ia ser o nome de Goiânia, não é? E aí essa enquete, ela tem o extraordinário número de 78 votos, não é, para escolher o nome da capital. Então imaginem, não é, para vocês terem uma ideia do tamanho do público que esses jornais tinham. Claro que não eram 70 pessoas, não é, nem todo mundo escrevia de volta respondendo a enquete, mas de fato era um público muito pequeno, muito diminuto, né? Era a elite da elite de Goiás que sabia ler e que podia, inclusive, gastar dinheiro, né, comprando um jornal como esse para poder ler ou se dizer apoiador ou oposicionista do governo. Então, essa enquete, ela teve esse número de votos aqui, 68, perdão, foram para o nome de
Petrônia, não é? Ia ser o nome de Goiânia, em 34. E aí, peraí só um pouquinho, eu dei um tapa aqui no microfone, vocês estão conseguindo me ouvir? Apareceu um monstro voador aqui em direção aos meus olhos. Eu tive que me defender. Conseguem me ouvir, gente? Beleza. Então tá. Esse monstro é um besouro. E aí, esses 78 votos aqui, 68 eram para escolher chamar a Goiânia de Petrônia. E apenas 10 votaram no nome de Goiânia. E aí, em 34, no dia 2 de dezembro, se eu não me engano, 2 de outubro, perdão, o Ludovico institui, não é, o nome da capital como Goiânia, de uma maneira simplesmente ignorando, né, o resultado da enquete feita pelo próprio jornal que apoiava o governo dele. Disse, não é, que não houve uma explicação, não é, para isso. Então, simplesmente a enquete foi fraudada, não é, e o nome dado à capital foi o de Goiânia. Deixa eu só voltar aqui, que vocês estão escrevendo. Eu não sei se... sim, foi por causa do besouro, né? Beleza. Tá. Outro jornal que aparece, não é, em reação a esse chamado social, é esse chamado a coligação. De novo, quero pedir desculpas para vocês, mas a gente tem um arquivo muito ruim dos jornais dessa época, né? Talvez, e inclusive, tá, gente, isso não são teorias da conspiração da minha cabeça, mas porque esses jornais eram editados por famílias, né? Famílias ricas. E aí, boa parte desses acervos está nas mãos dessas pessoas até hoje, né? Então, elas podem escolher simplesmente não publicizar ou não entregar para um arquivo, uma biblioteca, não é? E aí a gente não tem acesso a essas coisas. Então, tudo que eu consegui desse jornal, a coligação, foram esses recortes aqui com o cabeçalho, não é? Dessa edição de 35, 28 de maio de 35. Vocês vão ver um nome ilustre aqui como diretor do jornal, que é Alfredo Nasser. Da faculdade, Alfredo Nasser? Sim, ele mesmo, não é? Anos depois, esse mesmo Alfredo Nasser vai editar um outro jornal aqui em Goiânia, chamado Jornal de Notícias, não é? Mais ou menos ali na década de 50, né? De 40 para 50, que vai ter uma vida curta também. Esse Alfredo Nasser se reuniu com um monte de outras pessoas que eram contra, inclusive os Caiado, né, que eram contra o governo do Ludovico, e aí o jogo virou, né, como diz o meme. Em 34, esse jornal nasce como oposição ao governo do interventor Pedro Ludovico. De novo, acho que isso estava na moda, né, a periodicidade do jornal era semanal, ele tinha 4 páginas, e aqui a gente tinha uma união, não é, nos redatores e no corpo editorial desse jornal, entre a oligarquia dos Caiado, o grupo da família rica dos Caiado, com outros grupos contra a mudança da capital. Então era um jornal que ia dizer que essa mudança ela não tinha sentido nenhum, ela tinha motivações políticas, o que era verdade, não é? Em certo sentido. Ela tinha motivações econômicas, porque eles queriam fazer diminuir o poder desses fazendeiros, não é? O que era verdade também. Então atacavam de toda forma, não é, o governo, a situação, né, nesse momento, que era o Pedro Ludovico. Em 36, o governo Vargas, vocês devem se lembrar, instaura o DIP, não é? Departamento Perdão. Departamento de Imprensa, né, que vai fazer a censura a nível nacional, e vai haver a DEIC, não é? Acho que é desse nome, DIC, perdão, que era a unidade regional do DIP aqui em Goiás, que vai censurar fortemente qualquer publicação, qualquer jornal que não falar bem do governo. Então, inclusive, se você falar de maneira neutra, não é? O Popular, algumas edições dele foram retiradas do ar por conta disso, o seu jornal não era circulado, né? Você não tinha autorização para vender. Então, vai haver um aparelhamento de censura mesmo, né, que o Ludovico vai instalar aqui a mando de uma diretiva nacional do Getúlio Vargas, né? Sempre houve uma aliança muito forte, né, entre o Pedro Ludovico e o Getúlio Vargas para censurar qualquer publicação que falasse contra o governo, não é? A coligação ele foi criado apenas para isso,
Ele nasceu como oposição, para fazer oposição ao jornal O Social, não é, que era editado por apoiadores do governo. Tanto é que a censura foi tão forte que ele durou apenas 2 anos. Ele nasceu em 34, né, com um texto muito combativo, né, falando muito contra, tentando apontar os podres do governo. E aí ele é fechado, né, após uma resistência muito forte, capitaneada pelo Alfredo Nasser, mas ainda assim ele não conseguiu resistir. Ele foi encurralado, não é, na redação, disseram que se ele não parasse ia acontecer algo de ruim, vamos dizer assim, né, para falar de uma maneira mais leve, não é, sobre as ameaças que ele recebeu. Então, se antes a gente via isso como uma prática, não é, do governo anterior, ela passou a ser desse governo de então. Então mudam os nomes, não é? Mudam o endereço, né? Mas basicamente as mesmas práticas se perpetuaram, né? Com a alternância, ainda que a gente tenha tido alternância de governo, né? Embora houvesse algumas perspectivas diferentes, elas eram sustentadas apenas para dar força, né? Poder político e econômico, ora ao Pedro Ludovico, ora à família dos Caiado, né, que viveram esse embate, né, político e econômico muito forte nesse momento. Então, para tentar fazer uma síntese disso, né, a gente pode dizer com certa tranquilidade que a imprensa em Goiás, nesse momento, é uma imprensa de partido, não é? A semelhança ali dos primeiros jornais europeus do século XVII e XVIII, como a gente viu, não é? Se naquela época a briga era sobre apoio ao rei ou apoio às revoluções, não é, constitucionalistas, liberais, que estavam aparecendo em toda a Europa, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, não é, todas elas, ou ao absolutismo, ou ao poder do rei, não é, apoiando ou uma coisa ou outra. Aqui a briga de partido era sobre o grupo político de uma família em específico, notadamente dos Caiado, não é? Ou da família dos Ludovico, não é? Obviamente que haviam outros grupos envolvidos, então os magistrados, não é, e os profissionais liberais geralmente, tá, não eram todos, geralmente ficavam do lado do Ludovico, e as oligarquias de uma região específica do estado, as oligarquias tradicionais, não é, que foram criando os seus poderes aos poucos e alastrando as fazendas, né, pelo interior do estado, principalmente na região anexa a Goiás Velho, apoiavam os Caiado. Então a diferença aqui é que essa disputa ela era sustentada por famílias ricas, não é, com poder econômico, que disputavam acesso ao poder político, como a gente acabou de ver. As brigas eram sempre para ver quem é que ia mandar, não é, no fim das contas. Essa imprensa, lamentavelmente, a gente não pode dizer, né, que ela informava, não é, as pessoas, nem que ela formava opinião pública. Até porque não havia esse conceito de opinião pública aqui no estado, porque o público ele era minúsculo demais, não é? Tinha pouca gente sabia ler. E os coronéis, não é, os fazendeiros ou os magistrados que compravam os jornais para ler, eles já tinham uma opinião formada. Então, se um médico que apoiava os Ludovico, por exemplo, ia para a banca ou na própria oficina comprar um jornal, ele não ia comprar o Democrata, não é, que apoiava os Caiado, ele ia comprar a Voz do Povo, não é? Porque ele quer ler notícias ou artigos que endossam a própria opinião dele, não é? Nossa, mas isso parece muito com as fake news atualmente. Sim, aí o que prova que a gente acreditar nelas, né, é um pouco demonstrar o quanto a gente não tem letramento, não é, suficiente para poder formar uma opinião sustentada, não é, sobre os assuntos. Então, se nesse momento a dificuldade era um letramento geral, era um analfabetismo geral, não é? De letra, gramática, saber ler e interpretar, atualmente nossa dificuldade é a de um letramento digital, não é? As pessoas lidam com os instrumentos, elas têm acesso ao celular, internet e tudo mais, mas não sabem o que fazer com as informações que circulam ali, não é? Não muito diferente com o que acontecia nesse momento, né? Onde elas escolhiam ler,
lamentavelmente, como anda acontecendo atualmente, aquilo que já agradava a própria opinião, não é? Por outro lado, se eu era um coronel do interior do estado, né, e ainda tinha escravos na minha fazenda, eu não ia querer que o governo federal ficasse metendo o bedelho aqui, que ele forçasse eu a obedecer uma lei que foi aprovada lá no Rio de Janeiro. O que, que eu tenho com isso? Eu, grande fazendeiro aqui do interior do estado de Goiás, eu não tenho nada com isso. Estou aqui criando meu gado de maneira honesta, não é? Trato bem meus escravos, eles comem todo dia, não é? Então, não tem porquê, não é? Eu trazer governo para cá, ou aplicação de lei, ou montar escolas, porque as pessoas vivem bem. Eu cuido bem do meu eleitorado, cuido bem do meu curral eleitoral, não é? Então, esse grupo geralmente ia tender a apoiar os democratas, a ler, não é? O jornal Democrata, que era editado justamente com notícias próprias para esse público, né? Extremamente específico. Então, talvez fosse um pouco, gente, equivalente atualmente a, não sei, o Antagonista e Brasil 247, sabe? Assim, coisas bem específicas, né? Para as pessoas que já estão com a opinião formada. Portanto, a gente pode dizer com certa tranquilidade que a história de Goiás, não é? Aqui a gente está falando só de jornal, mas a história de Goiás, de maneira mais geral, ela é narrada por esses jornais regionais de forma a iluminar a história desses grupos, não é? De forma que se você for pegar os jornais, A Voz do Povo, o Social, o Democrata, a Coligação, para saber o que acontecia em Goiás aqui nessa época, você vai ter um desenho muito torto da situação, não é? Porque como a gente viu, né, a gente leu os textos e tem fragmentos dele também, não é, nesse texto aqui do Medeiros, indicado para hoje, não tem notícias, por exemplo, sobre a vida do homem no campo, não é? Ah, como era a realidade das pessoas, o que elas plantavam, do que elas viviam, não é? O que elas pensavam de tudo que estava acontecendo. Nada disso importava. O que importava era circular opiniões sobre um grupo a favor ou contra, de modo a sedimentar poder político ou econômico, né? Como a gente acabou de ver. E aí tem uma coisa muito curiosa, né, que muda, apesar de esse cenário ser mais ou menos constante, não é? Desde ali os anos 1800 até a década de 20, a gente tem um isolamento absoluto do Estado do cenário nacional, inclusive estimulado, não é, pelo próprio governador do Estado, né, em boa parte a família Caiado. E depois, na década de 30, não é, quando o Pedro Ludovico desenvolve uma relação muito forte com o governo Vargas, o Estado passa a ter uma forte relação, o Estado de Goiás, com o governo federal. Então, isso muda drasticamente, não é, as coisas que vão circular nos jornais. E aí não é exatamente porque o social, não é, o do Pedro Ludovico ou do pessoal que apoiava ele, porque eles são a favor do progresso, não é? Porque eles são mais bonzinhos, ou porque eles estão progressistas, não é nada disso não. Mas é mais porque a circulação de textos sobre literatura, sobre outros assuntos, que não fosse o próprio apoio, não é, às oligarquias desse momento, né, aos poderes econômicos desse momento, no caso os Ludovico, era absolutamente acidental. Ela decorria da ligação muito forte que tinha com o governo federal. Então, se o país inteiro estava falando de alguma coisa, os jornais daqui se sentiam praticamente obrigados, devido a essa relação muito forte, a também repercutir coisas que aconteciam no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outras regiões do país, não é? E aí, justamente nesse momento, na década de 30, é que nasce, não é, outros jornais que a gente tem aqui no estado até hoje, principalmente, o nome mais forte dentre eles, o jornal O Popular. Beleza, gente? Olha, isso aqui só apareceu depois, mas era a primeira coisa. Sim? Ok? Claro até aí? Massa. Só mostrar uma coisa para vocês que eu coloquei aqui da Folha de Goiás. Essa edição aqui, bem mais à frente, né, desse momento aqui que a gente está falando, mas só para mostrar, né, como perdura, não é, esses legados, né, dessas famílias. Aqui é o Jornal de Notícias, como eu disse para vocês, né,
que vai ser editado lá na frente pelo Alfredo Nasser, na década de 50. Então, o mesmo que criou a coligação lá na década de 30, 20 anos depois vai criar esse jornal, o Jornal de Notícias, que vai circular numa perspectiva, né? Aí a gente já está falando de década de 50, bem mais informativo, né? Embora ele também tivesse, ora uma perspectiva de apoio, ora uma perspectiva de oposição ao governo. E aí o que eu queria chamar a atenção para vocês é para esse trechinho aqui, ó. Olha só quem é que veio escrever um artigo aqui no jornal, na década de 50, não é? Leolide Caiado, a pedido Anísio Rocha, Leolide Caiado. E aí ele vai contar uma história aqui de, como é que eu vou dizer, apreço, não é? Pelo cara que dá nome ao artigo dele. E aí, só para mostrar como essas oligarquias, não é? Elas conseguem se manter por muito tempo ainda vinculadas não só ao poder, não é? Vide o nome do nosso atual governador, como também a ponta de publicação na imprensa. Né? Então eles mantêm, mesmo muitos anos depois, né, dos Caiados já tinham saído do poder, enfim, já tinham sido humilhados, inclusive publicamente, né, pelo Ludovico, que passa a persegui-los, né, politicamente, vamos dizer assim. Mas eles conseguem, não é, ainda um espaço muito grande, uma influência muito grande na imprensa goiana, 20 anos depois, não é? A gente está falando aqui, esse jornal, ó, 1957. Então, 20 não, quase 30 anos depois, né? De todo aquele episódio ali do início do século XX. Tá bom? Ok, era isso. As outras coisas que eu estou deixando aqui são links para algumas edições, né, dos jornais que eu mostrei aqui. Esses aqui, o que eu consegui encontrar deles, na verdade, né? Vocês viram só recortes, né? Não consegui encontrar capa de nenhum dos dois. E aqui alguns links, né, interessantes da própria prefeitura, do Diário da Manhã, falando, né, do Jornal Democrata, o Totó Caiado, Antônio Ramos, né? A Folha de Goiás também, que começou a circular depois disso daqui, final da década de 30, e também toca, né, nos outros periódicos que a gente falou aqui. E aqui é uma tese de doutorado, né, do Oliveira, de 2011, que vai falar de toda essa situação que eu também usei como referência para a gente fazer essa discussão aqui hoje. Ok, gente? Tudo bem? Tranquilo. Tava aparecendo que alguém aqui estava digitando. Felipe, né? Murilo, cadê você? Aqui, Murilo Mendes. Já que você abriu seu microfone, eu sei porque a Denise falou no seu nome, eu não sei se você pode me corrigir, tá? Mas ela disse que você estava envolvido com a live que vai acontecer da Amanda, não é isso? Logo mais, às 8h30? Exatamente. Ela Legal. pediu. Sim, se você quiser fazer o convite aí para os seus colegas, por favor. Sim, com certeza. Então, pessoal, hoje vai ter a live com a Amanda, né? Vocês devem ter visto o flyer do Quadra Quadro. O Quadra Quadro é uma rede social, uma página do Instagram, que um perfil no Instagram, na verdade, que a gente alimenta, né? E a Denise pediu que hoje a gente falasse sobre... Eu fiz uma matéria sobre estresse na quarentena e isso suscitou discussão e ela convidou a Amanda, que é a psicóloga da Fazão, que vocês já conhecem, para falar sobre esse tema, né, de perspectiva, de organização, de como que a gente tem que vivenciar a quarentena, se tem gerado ou não estresse, e ela vai esclarecer e responder as perguntas. A princípio, ela vai preparar, né, uma fala agora de início, e aí depois a gente vai abrir para perguntas. Vocês que tiverem perguntas, pode ir lá nessa postagem que o professor está mostrando lá na página, tem a reportagem, a última reportagem, e aí nos comentários colocar sua pergunta, ou na própria live mesmo, quando tiver ao vivo, né? A Amanda vai responder. Então estão todos convidados.
Legal. Olha, parabéns, viu? Eu vi a matéria também, eu vi a sua e a da Stephanie, não é? Mas eu acho que teve mais, não teve? Produção sobre isso? Teve, o Matheus também produziu. Ah, sim. Eu só vi a de vocês porque circularam no grupo de professores, mas eu vou dar uma olhada, assim, pelo que eu vi, as que eu vi, parabéns mesmo, muito bem montadas, né? E esse assunto eu acho de fundamental importância, né, gente? Com tudo que está acontecendo, tudo que a gente está vivendo, né? Me parece uma coisa extraordinariamente importante. Vou tentar acompanhar, inclusive, né? Já que a gente está encerrando agora. Com certeza. Então, tá? É isso. É isso mesmo. Então, pessoal, agora é live. Mas, 8h30, né? Que tá marcado aqui, 8h30. deixa eu ver. Isso. 8h30, isso. Então tá, gente. Era isso. Agradeço vocês, a paciência, a audiência, não é? Ainda que ela tenha sido um pouco silenciosa, não é? Mas ok, né? Fica a critério de vocês. E é isso. E aula que vem, né? Só lembrando de novo, a próxima aula vai ser só para que vocês façam essa pesquisa, tá bom? Então, a gente não vai ter uma aula expositiva e é só para que vocês façam essa atividade aqui, que está explicada aqui e também, né, já falei dela antes, e também na sessão de avaliação e também no Moodle, tá? Tudo que está aqui no site também está no Moodle, tá bom? Fechou. Beleza. Obrigado, gente. Valeu. Nada, boa noite, gente. Eu já estava lá. Tá vendo? Bom dia.